Olá, queridas e queridos amigos aqui do canal Barril de História. Hoje o assunto é um tema interessante que está na mídia, que está quente, que é a pós-verdade, fake news e negacionismo. Parece ser a mesma coisa, né? Mas não é não. Veja aí, depois da vinheta você vai entender melhor do que se trata. Mas antes, não esqueça de dar o like, compartilhar, ativar as notificações e comentar, né? Que sempre fortalece muito o canal. Para começar, vamos começar com a pós-verdade, mas antes de entrar na pós-verdade em definitivos, vamos falar da modernidade. E para falar da modernidade, vamos trazer aqui o Zygmunt Bauman, um sociólogo e filósofo polonês, que nasceu em 19 de novembro de 1925 e faleceu no ano de 2017. Bauman foi um importante sociólogo, filósofo, e cunhou, de vez de chamar o tempo atual de pós-modernidade ou contemporaneidade, não, ele falou, vou chamar de modernidade líquida. E para Bauman, o mundo hoje, né, o mundo como vocês veem aí na tela, não é mais esse mundo das relações sólidas, das relações duradouras, mas sim das relações líquidas, como esse mundo que eu coloquei aí na imagem para vocês, líquido, né? E aí, vamos citar o livro dele, Modernidade Líquida, ver o que o autor colocou nessa obra, né? Uma obra escrita por ele, considerada a mais importante, entre outras também, como Tempos Líquidos, Amor Líquido, 44 Quartos para o Mundo Líquido, entre tantas outras obras dele, a gente vai citar algumas aqui, mas começando pela modernidade líquida. Vamos ver o que o autor diz. Então, abre aspas. Não se engane. Agora, como antes, tanto no estágio leve e fluido da modernidade, quanto no sólido e pesado, a individualização é uma fatalidade, não uma escolha. Na terra da liberdade individual e de escolher, a opção de escapar à individualização e de se recusar a participar do jogo da individualização está decididamente fora da jogada. A autocontenção e autossuficiência do indivíduo podem ser outra ilusão. Que homens e mulheres não tenham nada a que culpar por suas frustrações e problemas não precisa agora significar, não mais que no passado, que possam se proteger contra a frustração utilizando suas próprias estratégias, ou que escapem de seus problemas puxando-se como o barão de Munchausen pelas próprias botas. E, no entanto, se ficam doentes, supõe-se que foi porque não foram suficientemente decididos e industriosos para seguir seus tratamentos. E se ficam desempregados, foi porque não aprenderam a passar por uma entrevista, ou porque não se esforçaram o suficiente para encontrar o trabalho, ou porque são, pura e simplesmente, avesso ao trabalho. Se não estão seguros sobre as perspectivas de carreira e se agoniam sobre o futuro, é porque não são suficientemente bons em fazer amigos e influenciar pessoas, e deixam de aprender e dominar como deveriam. As artes de autoexpressão e da impressão que causam, isto é, em todo caso, o que lhe é dito hoje, é aquilo em que passaram a acreditar, de modo que agora se comportam como se essa fosse a verdade. Então veja aí, Bauman deixa bem claro que as instituições estão em declínio sobre a supervalorização do individual. Mas como assim, né? A gente sabe que para progredir na sociedade ocidental, economicamente, socialmente e tal, você precisa de uma escola de boa qualidade, uma boa educação, infraestrutura, saúde e tal. Tudo isso é dado pelas instituições, o Estado, a saúde, as escolas, e isso é tirado e colocado como se fosse responsabilidade exclusiva do indivíduo. Então, se você não teve uma educação boa e não consegue competir, a culpa não é do Estado, é sua. Não é da escola que foi ruim, é sua, assim, você
ficou doente sem assistência médica, também não tem nada a ver. Então, é dado esse valor muito grande ao indivíduo, como se ele tivesse poder para resolver todos os problemas dele e da sociedade também. E aqui citando outra obra do autor, dessa vez Tempos Líquidos, vamos lá, o que o Bauman fala nessa obra? A passagem da fase sólida da modernidade para a líquida, ou seja, para uma condição em que as organizações sociais, estruturas que limitam as escolhas individuais, instituições que asseguram a repetição de rotinas, padrões de comportamento aceitável, não podem mais manter sua forma por muito tempo, nem se esperam que o façam, pois se decompõem e se dissolvem mais rápido que o tempo que leva para moldá-las, e, uma vez reorganizadas, para que se estabeleçam. De novo, aí Bauman colocando, né, dessa vez em Tempos Líquidos, que as estruturas sociais, a parte sólida, né, que muda menos, que fica estável ali por muito tempo, elas são desvalorizadas. Ainda com o autor na Arte da Vida, vamos ver o que ele fala. A incerteza é o habitat natural da vida humana, ainda que a esperança de escapar da incerteza seja o motor das atividades humanas. Escapar das incertezas é o elemento fundamental, mesmo que apenas tacitamente presumido, de todas e quaisquer imagem composta da felicidade. É por isso que a felicidade genuína e adequada e total sempre aparece em algum lugar à frente, tal como o horizonte, que recua quando se tenta chegar perto dele. De novo aí ele colocando que a vida hoje, como está constituída, não é colocado para o bem-estar do ser humano, mas sim para algo depois, a posteriori. Você vai ser feliz quando você se aposentar, e você vai viajar, vai para a praia, não sei o quê. Mas não para agora, né? Sempre algo para diante, para frente. E não dada essa prerrogativa de um bem-estar no horizonte próximo. E a incerteza como a vida, né? E colocando a certeza como algo natural, mas que aí à frente vocês vão ver, a pós-verdade se utiliza muito disso. No mundo de incerteza, ela traz uma falsa certeza, vamos dizer assim. Ainda em Bauman, em Sociedade Individualizada, vamos lá, o que ele fala nesse livro, né? Assim, homens e mulheres são treinados a aprender pelo modo difícil, a perceber o mundo como um container cheio de objetos descartáveis. O mundo inteiro, inclusive outros seres humanos, todo item é substituível, e é melhor que o seja. E se uma grama mais verde aparecer, e se alegrias mais intensas e até agora não experimentadas assinarem de longe, no mundo em que o futuro é cheio de perigos, qualquer chance não aproveitada aqui e agora é uma chance perdida. Não aproveitá-la é imperdoável e não tem justificativa. Os compromissos de hoje estão no caminho das oportunidades de amanhã. Quanto mais leves e superficiais forem, menor será o dano. Agora é a palavra-chave da estratégia de vida. E não importa a que essa estratégia possa se referir. Nesse mundo inseguro e imprevisível, nômades espertos e inteligentes viajam leves e não derramarão lágrimas, qualquer coisa que impeça seus movimentos. De novo, ele dando ênfase ao agora, a coisa fluida, né? Coisa líquida, sem instabilidade e tal. Aí já na sociedade individualizada. E aí nós vamos nos perguntar, e a pós-verdade? O que tem a ver aí com o mundo líquido de Bauman, ou a pós-modernidade para outros sociólogos, ou a contemporaneidade pré-história? O que a pós-verdade tem a ver com isso? Bem, a pós-verdade é um subproduto da modernidade líquida da pós-modernidade. Em qual contexto? Bem, no contexto de fluidez, né, de incertezas, da dúvida. A verdade objetiva ela perde a prerrogativa de protagonista, ela é desvalorizada. No contexto que você não tem certeza das coisas, a falsa certeza trazida pela pós-verdade, às vezes somente por um recurso de oratória, né, causa muito esse subproduto da modernidade. Inclusive, a pós-verdade não é uma fake news, não confunda. Por exemplo, você manipulando a verdade pode falar um conceito totalmente falso, mesmo sem usar nenhum dado falso. Eu vou mostrar um exemplo mais à frente. Mas aí também entra a questão da exploração
dos nossos preconceitos, medo, desorientação, indignação, conservadorismo, tudo isso para formar a pós-verdade. Aí na imagem vocês veem no vídeo a foto do Ronaldinho Gaúcho, uma foto dele num jogo contra o Real Madrid. Esse jogo ele foi aplaudido de pé no estádio do rival, no estádio Santiago Bernabéu. E ele vê o auge dele em 2005, 2006, né, ali no Barcelona, do clube da Espanha. Então vamos pegar aqui que ninguém conheça ele, nem conheça o Carles Puyol, que era um jogador que jogava como zagueiro na época dele no Barcelona. Vamos supor que ninguém o conhecesse na época, estivesse tentando vender o jogador. Ia falar assim, olha, Puyol, hipoteticamente, né, acerta 95% dos passes, Ronaldinho 90%. E só essa informação que passasse dos dois jogadores. Embora não tenha dito nenhum dado falso, mentiroso, mas o conjunto porque eu estou tentando passar que o Puyol é mais habilidoso em passar a bola e mais habilidoso como jogador do que o Ronaldinho era naquele momento. Quando isso não é verdade, porque o Puyol era um jogador, um zagueiro, então ele passava a maioria das bolas só para o companheiro atrás, um toque mais curto, ou então para o goleiro que estava atrás, toque mais fácil. Enquanto o Ronaldinho, meio de campo, tinha que lançar a bola às vezes de meio de campo, atrás do meio de campo, olhando para um lado e mandando a bola para o outro, um toque mais decisivo para um gol. Então um grau de dificuldade bem maior. Então veja como a pós-verdade age. Ela às vezes não conta uma mentira, mas o conjunto dela é falso. A imagem aí do Ronaldinho só para ilustrar esse exemplo, né? E a fake news? Fake news é um termo em inglês, quer dizer, notícias falsas. Isso aqui no Brasil a gente está careca de saber e tal, um termo usado muito na mídia, mas ela é diferente da pós-verdade. A fake news é uma notícia falsa, ou seja, ela é descaradamente falsa, fácil de comprovar que ela é falsa, e nas fontes, né, claro. Então, assim, por exemplo, o Donald Trump, na época que ele estava como candidato a presidente da República dos Estados Unidos, ele falou que o Barack Obama tinha nascido na África, ou tinha nascido fora dos Estados Unidos. Depois ele mesmo voltou atrás e falou que era uma notícia falsa. Então, notícias falsas têm a ver com isso. Muito ligado ao universo da internet, das redes sociais, campanhas políticas, né? Tudo isso. E aí você tem a imagem do Goebbels, ministro da publicidade da Alemanha nazista, de Hitler, né? E ele tem essa frase que ficou famosa na história: uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. E o que ele quis dizer com isso? Que é o cenário da fake news, né? Entra ali na internet, num cenário, por exemplo, da rede social aí que você vê a charge do Daniel Paes, produzida por ele, né? Que a filha fala, pai, é falsa a notícia. Ele fala, não, mas é o que eu penso e tal. Então você fica ali naquelas bolhas sociais, naquelas bolhas de internet, só retroalimentando aquilo que você quer, através de notícias falsas. Então, fake news é isso, uma notícia falsa que pode decidir campanhas políticas, que é usada muito no contexto de redes sociais, de campanhas políticas, e que cria bolhas, né? Fake news é mais nesse sentido aí, para ficar bem claro, né, para vocês. E o negacionismo? O negacionismo, por sua vez, já é totalmente diferente. O negacionismo ele surge no contexto europeu da pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, quando acaba ali o ano de 1945, quando acaba a guerra, e ali era a negação do Holocausto, ou seja, a negação que ocorreu, o massacre dos judeus pelos nazistas. 6 milhões de judeus morreram por conta dos nazistas. Os nazistas pegaram e mataram em câmaras de gás, em campos de concentração como Auschwitz, enfim. E isso foi negado muitas vezes. Então isso é um negacionismo, uma negação de um fato histórico comprovado por testemunhas, fontes, etc. Isso é o negacionismo. E a característica de não querer ouvir, falar, nem ver, né, como macaquinhos mostram aí. O negacionismo também é a questão da, hoje em dia, né, já saindo desse contexto aí da origem, de negação de aspectos históricos, você tem a negação no Brasil do racismo, da escravidão, inclusive, da ditadura militar de 1964 a 85, e do vírus. Aí você vê o SARS-CoV-19, a charge, né, ele fala que o amigo oculto dele é o negacionista. E aí vai ele dando um presente e tal.
Na vacina também, muita gente dizendo que a vacina não serve para o vírus ou para as doenças. Aí você vê a charge produzida por Zé, né? E o cara pergunta qual é o efeito, ele fala que a enfermeira fala que é o negacionismo, é um efeito, né? E é mesmo, as pessoas negam. E não é uma coisa nova, negacionismo em relação à vacina. Como vocês podem ver aí na charge, o deputado Barbosa Lima fazia campanha de negação da eficácia da vacina contra a varíola, né? O Oswaldo Cruz era quem liderava as vacinas no Brasil para a erradicação da varíola e sofreu campanhas na imprensa por parte dos políticos. Então, como eu coloquei aí na imagem para vocês, um déjà vu da desgraça, né? Não é coisa nova no Brasil não, embora no começo aí em 1904, onde aconteceu também a revolta da vacina nesse contexto aí, lá na cidade do Rio de Janeiro, não existisse o termo negacionismo. O termo em si não existia. Mas é o mesmo sentido aí, a negação da eficácia de uma vacina. Claro que nesse momento ainda se justifica porque o acesso à informação era muito restrito no Brasil, no começo do século XX, não é igual hoje, que ainda é pior porque tem acesso à informação e tudo mais, e mesmo assim há essa desgraça que é o negacionismo. E por último aí para vocês a imagem da Terra plana, né? Então, Copérnico, Galileu Galilei, tanta gente que estudou aí há 600, 500 e poucos anos, e tem gente hoje ainda negando, ainda na Idade Média descobriram, tinha evidência da Terra redonda, que ela não era centro de universo. Hoje já teve várias pessoas que foram ao espaço, como Yuri Gagarin, Armstrong, tantos outros, e mesmo assim se nega que a Terra seja redonda, mesmo tendo muitas evidências, imagens de satélite, etc. As pessoas negam. Então, negacionismo seria isso. Só para conceituar aí as 3 diferenças para vocês dos termos aqui citados, né?